boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando a partir de agora pela sua TV Arapuã, mais um Frente a Frente na noite desta segunda-feira. Olha, 2024 é ano de eleições. Em outubro você vai escolher aí candidato a vereador, a vereadora, prefeito, prefeita. Mas tem uma eleição para acontecer agora, em abril, no dia 25 de abril, que é muito maior do que muitas cidades na Paraíba. Eu estou falando das eleições para a reitoria da Universidade Federal da Paraíba, da UFPB. Mais de 50 mil interessados diretos aí nessas eleições, entre estudantes, professores e técnicos administrativos. No programa de hoje a gente reuniu aqui os 3 nomes que estão encabeçando as 3 chapas que vão disputar a reitoria da Universidade Federal da Paraíba nesse dia 25 de abril. E você no programa de hoje conhece todos eles, fica sabendo o que é que eles estão pensando para a UFPB, essa importante instituição do ensino superior aqui no Nordeste. Você acompanha tudo a partir de agora no Frente a Frente. Boa noite, minha Paraíba. Estamos nós aqui em mais um Frente a Frente para você nessa segunda-feira. Programa de hoje em dose tripla, porque aí em debate das eleições da Universidade Federal da Paraíba. E eu quero aqui apresentar, e naturalmente já cumprimentando os nossos convidados da noite de hoje. Vou começar aqui, ela que está encabeçando a chapa UFPB Inovação com Inclusão. Estou falando da professora Terezinha Domiciano, ela que é titular do Departamento de Ciência Animal e está ali como tendo a professora Mônica Nóbrega como sua candidata a vice na sua chapa. Bom, aqui também conosco, ao lado da professora Terezinha, nós temos o professor Valdinei Gouveia, ele que está encabeçando a chapa Avança. O UFPB é o atual reitor da Universidade Federal da Paraíba, está tentando aí sua reeleição. Ele que está com a professora Rita Pereira na condição de vice, de candidata a vice na sua chapa. Professor Valdinei Gouveia, que é do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba. Fechando aí o nosso trio de convidados, o professor Lucídio Cabral, ele que está encabeçando a chapa Conecta UFPB, é professor titular do Departamento de Computação Científica e tem aí o professor João Euclides como seu candidato a vice na chapa. Está aí os 3 candidatos e professores que estão aí disputando a reitoria da UFPB. Eu quero agradecer a presença de vocês 3 aqui na noite dessa segunda-feira, nesse Frente a Frente, para a gente poder bater um papo sobre eleições na UFPB. Bom, para a gente começar, fazer aqui uma pergunta geral, fiz aqui um registro de vocês, mas pudesse contar um pouco da história de cada um na UFPB. Queria começar então com o professor Lucídio. Professor, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. Primeiro, um agradecimento aqui pleno ao Sistema TV Arapuã, porque esse momento nós temos uma eleição tão curta, nós sabemos do potencial, o alcance do seu programa, então temos um momento para debater, é muito importante. Eu me chamo Lucídio Cabral, sou diretor do Centro de Informática da UFPB, tenho uma longa trajetória na universidade, docente há 30 anos dessa instituição. A ela devo tudo. A UFPB não me deve nada. A UFPB me permitiu formar minha filha. Tenho 2 filhos estudantes. Sou membro de vários programas de pós-graduação. Atuo na pós-graduação da computação, da informática. Atuo na pós-graduação da engenharia mecânica. Passei por muitos cargos na UFPB. Fui coordenador de curso, chefe de departamento, vice-diretor, diretor de centro. Então eu tenho uma trajetória de muito tempo na UFPB, testado em muitos cargos, com uma larga contribuição, inclusive na educação à distância, que eu ajudei a criar com a valorosa equipe. Nós criamos todo o ensino à distância da UFPB no ano de 2006, 2007. Então, me orgulho muito do meu trabalho na UFPB e, por isso, estou aqui como candidato para a reitoria. Bom demais, vamos conversar sobre o tema aí. Professor Valdinei, boa noite, obrigado pela presença aí. Conta um pouco da sua história na UFPB. Boa noite, Luiz Torres. Eu costumo dizer que um matuto vindo de Itabaiana, que está à frente da Universidade Federal da Paraíba, que a única coisa que sabe fazer é trabalhar e se dedicar para o engrandecimento da UFPB. Ingressei como professor aos 25 anos de idade na UFPB, estou como professor titular, estive como pesquisador nível 1A do CNPq, portanto,
os 2 maiores cargos que se pode alcançar. Estivemos como chefe de departamento, coordenador do mestrado, coordenador do doutorado, trabalho em 2 pós-graduações na universidade, as 2 com conceito 5 e 6. Então, esse é um tempo de 3 décadas de dedicação à Universidade Federal da Paraíba. E diante da instituição, nós temos mostrado que é possível uma UFPB propositiva, que avance, que se integre com o mercado e que cresça sobremaneira. Nosso sonho era ter uma universidade entre as 4 maiores do Nordeste em termos de impacto. Já somos a 3ª. Obrigado, professor. Professora Terezinha, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Conte também um pouco da sua história com a UFPB. Então, boa noite. Eu gostaria de agradecer também o convite, né, que foi nos dado para que pudéssemos estar aqui nesse momento, né, discutindo uma questão muito importante, que são as eleições para a gestão da universidade, na gestão 2024-2028. E gostaria também de cumprimentar os colegas Lucídio e professor Valdinei, né, também docentes da nossa instituição. E a minha história com a universidade, ela já remota, né, há bastante tempo, porque da universidade da UFPB, fui aluna, né, fui a primeira presidente da residência universitária do Campus 7 de Patos, formei todos os meus filhos aqui também na UFPB e tenho uma trajetória de trabalho, de dedicação, seja no ensino, na pesquisa, na extensão e também na gestão universitária já há bastante tempo. Tenho a honra de dizer que fui a primeira mulher presidente da residência universitária no Campus 7 de Patos e também fui a primeira mulher diretora do Campus 3 da UFPB, Bananeira. Então, tudo isso aí nos dá realmente assim, uma satisfação imensa de estar, nesse momento, colocando novamente o nosso nome para a gestão que se aproxima. E dizer também que aqui na UFPB ela é muito cara, porque a minha primeira filha nasceu no HU da UFPB. Bacana, bom demais. Então, são essas 3 histórias que a gente vai bater papo hoje à noite sobre essa instituição tão importante aqui para o Brasil, né, para a Paraíba e para o Brasil. Uma pergunta também para todos. A gente vai naturalmente descer ali as especificidades da UFPB, né, da instituição aqui no estado, mas eu queria uma visão geral de vocês sobre o ponto de vista do atual cenário do ensino público superior no Brasil. Aí, não necessariamente a UFPB, mas que visão vocês têm? Qual é o destino, que leitura vocês têm hoje dessa conjuntura do ensino superior público nesse país? Eu vou começar agora com o professor Valdinei e a gente vai fazendo aqui um rodízio. Perfeitamente. Aproveitando aí também, cumprimentar a professora Terezinha, o professor Lucídio, são 2 colegas. Quando me perguntam, professor, quem é a chapa de mais competência? Eu costumo dizer o seguinte, os 3 são professores titulares, os 3 têm experiência de gestão, os 3 estão há décadas na Universidade Federal da Paraíba. Portanto, tenho certeza, quem sair vitorioso nessa consulta, a UFPB estará bem representada. Como é que eu vejo a universidade brasileira? Eu vejo a galope e não vejo com um bom sentido. O ensino público federal, as universidades têm caído desde 2014 o orçamento. Por outro lado, o ensino técnico tem aumentado. Hoje nós contamos com cerca de 6 milhões de reais para dividir entre 16 centros. As nossas 2 escolas, o orçamento gira em torno de 7 milhões de reais. Então, 6 milhões de reais para 16, 7 milhões para 2. Então, nós precisamos e muito da ajuda do governo federal para resgatar. Hoje, nós precisamos de 2,5 bilhões de reais para que as universidades remontem ao período de 2019. E com isso, quanto é que nós temos hoje de orçamento? Cada dia menor. Desde 2014, baixando. Pegamos os piores orçamentos da história da Universidade Federal da Paraíba. 2021, 113 milhões. 2022, 123 milhões. 2023, 127 milhões, suplementados com 28, 153. 2024, quando a gente pensa que vai respirar, 142 milhões. Então, nós precisamos dar a volta e que a Universidade Federal da Paraíba e as universidades brasileiras voltem a crescer. Recente, o reitor da Universidade Federal da Bahia disse que se chegasse o mês de julho e não houvesse suplementação orçamentária, fecharia as portas. A Universidade Federal da Paraíba não deve absolutamente a ninguém e vai até o dia 31 de dezembro. Isso se chama gestão com responsabilidade para a Universidade Federal da Paraíba. Professora Terezinha.
Na realidade, as universidades públicas brasileiras, elas, apesar de andar a galope, como o colega falou, né, muita coisa nos preocupa, seja com a questão das evasões escolares, muito decorrente também da pandemia, e com a expansão das universidades também privadas. Então, às vezes, as universidades públicas, devido a orçamento ou orçamentos não aplicados adequadamente, terminam que não tem a sua projeção e não aumenta o quantitativo de alunos e a sua inserção na sociedade como deveria. Então, há um desafio enorme, houve uma redução muito forte no governo anterior, que houve também um negacionismo com relação à ciência, e as universidades foram seriamente atacadas, e a gente precisa recompor realmente esse orçamento, que já começou a partir do ano anterior, para que, de fato, as universidades públicas elas possam fazer o seu papel relevante para a sociedade, que é exatamente tornar os espaços abertos e de uma importância para o desenvolvimento regional. Então, cada um tem as suas especificidades e nós vamos estar também discutindo e atentos, não só para buscar o orçamento, a recomposição dos orçamentos das universidades, mas buscar também, através de empresas públicas e outras instituições, através de emendas parlamentares, recursos para que venham para o UFPB, por exemplo, para que a gente possa realmente fazer um ensino, uma extensão e uma pesquisa de qualidade. Professor Luciano. Eu queria também agradecer a presença aqui, a possibilidade de estar aqui dialogando com o professor Valdinei, com a professora Terezinha, e também agradecer a você que está em casa, que certamente a essa hora da noite, uma segunda-feira, para estar nos assistindo, significa certamente uma expressão de amor que eu também tenho em relação ao nosso UFPB. Bom, nesse aspecto do que a gente está falando do ensino da universidade, o sistema federal perdeu muito o número de matrículas. Mas há uma outra característica que tem nos tornado, que tem nos fragilizado. Quando você analisa os PPCs dos cursos da universidade, de todas as universidades federais, há uma desconexão em relação à realidade do mercado. Os cursos não são realmente atraentes. Por que os estudantes procuram hoje as universidades particulares? Porque são mais ágeis na correção dos seus PPCs. Nós precisamos conectar a universidade à realidade do mercado, tornar os nossos PPCs mais atraentes, que os PPCs tenham conexão de fato com o que se vive, com relações de empreendedorismo. É preciso fortalecer a questão de startups, aceleradoras, e isso não se faz apenas com a recomposição orçamentária. A recomposição orçamentária, como já foi dito aqui, ela é de extrema importância para que haja dinheiro disponível para investimento. Mas é preciso inovar em relação aos PPCs, em relação à conexão com o mercado. Bom, vocês acabaram antecipando algumas perguntas do ponto de vista de subfinanciamento da UFPB e também de como tornar a universidade mais atraente nesse sentido, mas vamos especificar então para o UFPB. Esses valores, aí eu começo com a professora Terezinha, esses valores que o professor Valdinei falou aí do ponto de vista orçamentário, eles são suficientes para se adotar um planejamento da universidade ou de fato é preciso fazer um trabalho de recomposição desse financiamento? Só de certa forma antecipou aí falando em busca de emendas, mas na prática como é que o senhor está dentro do seu planejamento? Dentro do nosso planejamento para a gestão 2024-2028, há uma necessidade que a gente dialogue, né, com os diversos segmentos, e aí vai na discussão tanto na questão de buscar recursos. Obviamente que o orçamento e a ampliação dele é extremamente necessário, até porque o financiamento das universidades públicas tem que vir, né, através realmente de recursos públicos. Entretanto, nós vamos também, né, buscar emendas parlamentares, principalmente, né, para tratar de uma questão extremamente séria hoje da universidade, que é a parte de infraestrutura. Há uma necessidade de reestruturar as salas de aula, os laboratórios. A UFPB tem uma infraestrutura invejável sob o ponto de vista de quantidade de espaços, mas ela fica muito aquém ainda com relação à necessidade diária, né, das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, além disso aí, sim, aí há uma necessidade de buscar parcerias com o governo federal, com o governo estadual, com empresas, né, para que a gente possa realmente, e eu costumo dizer nessa caminhada que nós estamos fazendo,
Eu costumo dizer que a UFPB ela tem uma importância tão grande para a sociedade paraibana, ela é um patrimônio da sociedade paraibana e que certamente todos os parlamentares eles terão, né, bons olhos no sentido de realmente destinar emendas importantes, por exemplo, para que a gente possa realmente finalizar as obras inacabadas na universidade. Hoje esse retorno não é bom dos parlamentares com a UFPB? Já foi melhor, tá? Então a gente precisa ter realmente esse contato direto com os parlamentares, numa certeza, né, que eles terão uma visão muito assertiva de que a UFPB, a importância que tem a UFPB para o desenvolvimento regional. Então há várias ações que a gente precisa fazer. Agora, de fato, o recurso que tem, ele não é suficiente. Agora, se formos implementar uma série de planejamento estratégico de gestão, certamente os recursos serão melhores utilizados. Professor Lucílio. Olha, eu queria exemplificar o meu raciocínio agora há pouco, quando a gente fala de inovação, de mudanças nos cursos. No Centro de Informática, nós criamos um curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Fato é que há 4 anos nós tínhamos um curso chamado Matemática Computacional, que tinha uma alta evasão, que não tinha conexão com o mercado, onde os nossos egressos não eram bem recebidos pelo mercado. Nós tivemos a coragem, sem gastar um único real a mais, sem contratar nenhum único novo professor, nós extinguimos esse curso, criamos um novo curso chamado Ciência de Dados e Inteligência Artificial, e esse curso está entre os 8 cursos mais procurados da UFPB. Então, esse tipo de gestão é construir coisas novas, fazer uma conexão com o mercado, sem que a gente tenha necessariamente que recorrer a novos recursos. Esse curso, Luiz, inclusive, eu tenho muita alegria em relação a ele, porque ele permitiu uma atração muito grande de empresas. Hoje o Centro de Informática tem uma conexão com projetos celebrados com mais de 20 empresas. Empresas do Rio Grande do Sul, empresas de São Paulo, empresas inclusive do exterior. Isso tem permitido um número muito grande de bolsas para alunos que ajudam na permanência do aluno na sala de aula, dentro da universidade e combate a evasão. Nós temos esse ano, para nossa grande alegria, celebramos um projeto com a Bolsa de Valor de São Paulo, que inclusive vai ser agora renovado por mais um ano, envolvendo 5 professores e 9 bolsas de alunos. Professor, eu vou querer ouvir o professor Valdinei e a professora Terezinha, mas você está dizendo que a UFPB acabou crescendo de forma... Primeiro, se expandiu, mas sem conseguir ter viabilidade para segurar aquilo que expandiu, ou se expandiu de forma desconectada com a realidade, afastando muito mais do que atraindo, é isso? Eu depois queria ouvir o professor Valdinei e a professora Terezinha. Luiz, infelizmente, nós tivemos, por bem e por mal, um programa muito exitoso em alguns aspectos, que foi o programa de reestruturação das universidades do Reúne. Ele permitiu a recomposição do nosso quadro de servidores docentes e a criação de inúmeros cursos. Mas, em boa parte, não houve um planejamento adequado da expansão de infraestrutura dos prédios e nem dos cursos. Alguns cursos foram criados com baixíssima demanda. Então, hoje nós sofremos com essa expansão extremamente acelerada e não planejada, suficientemente planejada, que aí nos deixa com essa herança de muitas obras paradas e cursos com alta evasão. Então isso precisa ser replanejado e repensado para que nós tenhamos uma universidade efetivamente exitosa. Seria até fechamento de cursos, é isso? Só para passar... Como eu acabei de citar, nós tivemos que fechar o curso de Matemática Computacional e criamos um outro curso chamado Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que tem sido um curso fantástico, com a demanda altíssima. Hoje, todos vocês sabem, quem acompanha a área de TI, sabe que a profissão analista de dados é a grande profissão do momento na área de TI, né, com salários muito altos e com grande procura. Professor Valdinei, você concorda, professor? Pois não, veja, primeiro... Acho que o microfone. Tá. Primeiro, vamos voltar aqui à sua pergunta inicial, fontes de financiamento, sim, afinal. Então, veja, nunca na história da Universidade Federal da Paraíba se conseguiram tantas emendas parlamentares. E fica aqui nossa gratidão a todos os parlamentares da bancada paraibana, nossos 12 deputados federais, nossos 3 senadores. Por ano, em média, nós conseguimos 5 milhões de reais, que têm sido importantíssimos para nós retomarmos obras inacabadas há mais de uma década e concluir algumas delas. Como, por exemplo, agora em junho será entregue o CEAR. Será entregue breve a nossa escola de música.
O nosso Centro de Ciências Animais, em Areia, breve também será entregue. Nós conseguimos expandir e ter hoje uma subestação 69, investimento de mais de 22 milhões de reais, para um orçamento em 2021 de 113 milhões de reais. Então, é possível, mas é possível também fazendo parcerias com instituições públicas, a exemplo da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Saúde, e também privadas. A Huawei, por exemplo, nos doou um laboratório, uma usina escola, de cerca de 3 milhões de reais. Isso é importantíssimo para os nossos estudantes, para as nossas pesquisas e para a economia também de energia na Universidade Federal da Paraíba. O nosso gasto é de aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais, que tem reduzido bastante e queremos reduzir ainda mais. Mas, como muito bem lembrou o professor Lucídio, nos anos recentes nós temos trabalhado para trazer empresas para dentro da universidade, facilitar o processo, facilitar que essas empresas aqui venham e possam contribuir. A Universidade Federal da Paraíba não pode jamais seguir sendo uma redoma. Todo o contrário, ela tem que se abrir cada dia mais. E ela tem feito nesses últimos 4 anos, e temos certeza, quem quer que esteja à frente da Universidade Federal da Paraíba terá que fazer, porque nós não podemos mais esperar somente pelo governo federal. São 68 universidades públicas e o nosso orçamento não tem aumentado. Só para você ter ideia, em 2014, em valores atualizados de hoje, eram 355 milhões de reais. Em 2024, são 142 milhões de reais. Então, nós temos que fazer toda uma mágica para que a universidade siga funcionando. Professor, isso se deve a esse governo? Se deve a 2014 para cá, tem tido uma queda vertiginosa, uma queda que é impressionante nas universidades. E precisamos retomar esse crescimento das universidades federais. A nossa sorte é contarmos com professores muito proativos, que fazem projetos e mais projetos e põem a universidade no centro da sociedade, servidores técnicos administrativos que se engajam e estudantes que se destacam não só no Brasil, senão no mundo inteiro. Mas a questão de crescer desconectado de uma realidade de mercado de trabalho e de atração mesmo em relação a... Luiz Torres, você, por exemplo, pegando a fala do professor Lucídio, nós tivemos uma enxurrada de dinheiro aqui. Nós construímos prédios sem concluir nenhum prédio. Então foram 50 obras inacabadas. Você queria uma obra para o seu centro, a reitoria ia lá construir o prédio. Sem licenciamento ambiental, sem licenciamento da prefeitura, sem nada. Construindo de forma muito caótica e com isso nós herdamos esse tremendo cemitério de prédios inacabados. E nós estamos terminando um a um. Obviamente, não temos recurso suficiente para de uma pancada terminar todos, mas estamos fazendo pelo menos 3 prédios por ano. Isso é o nosso propósito. Professor, tem muito mais para fazer, muito mais. Com o recurso que tem atualmente, é suficiente? Não é suficiente. Por isso, nós agradecemos e contamos com a bancada paraibana, que tem sido muito propositiva. Por exemplo, nos próximos meses, daremos começo à reforma, término da construção do Centro de Pós-Graduação em Educação. Daremos conclusão ao centro de extensão que fica lá em Bananeiras. Daremos conclusão ao centro administrativo que fica no CCAE, em Rio Tinto. Isso são ações da Universidade Federal da Paraíba de forma propositiva, conectada com a realidade, mas também sabendo que nós precisamos formar, como muito bem lembrou o colega Lucídio, para a sociedade. Reformar currículos é importante, mas, por exemplo, contar com startups. O professor Lucídio falou da importância da startup. Nós só tínhamos uma startup quando nós assumimos. Hoje são 10 efetivas e tem 5 para serem credenciadas. A UFPB se transformou numa universidade júnior, o que isso significa? Mais de 25% dos cursos da UFPB tem empresas júniores. E nós estamos bancando, nós estamos dando recursos para que se abram novas empresas e para que as existentes possam desenvolver. Professora Terezinha, quer contribuir aí com esse debate? Com relação à questão de recursos e orçamentos, né, que eu acho que esse aí foi o assunto, né, inicial. Na verdade, a gente observar o orçamento da universidade e os parlamentares destinaram 5 milhões para o UFPB é muito pouco se a gente for comparar na própria estado da Paraíba, outras instituições que recebeu praticamente o dobro disso aí, tá? Como o Instituto Federal. Então, assim, pelo tamanho da UFPB, né, pela importância que ela tem de ser uma célula máter do ensino da Paraíba, há uma necessidade de uma maior quantidade de recursos, inclusive pelo quantitativo de alunos e de cursos de pós-graduação que nós temos aqui. Agora, é bem verdade que estamos falando aqui muito da questão da parceria público-privada.
né, de fazer exatamente um trabalho voltado para o mercado, mas a gente tem que observar e verificar que a universidade ela é grande e o papel de referência da UFPB nesse aspecto da educação pública, que não são apenas cursos que são da área de tecnologia que eles são importantes. Então, cursos que normalmente têm uma baixa procura e que são fundamentais para se produzir uma universidade socialmente referenciada, há uma necessidade, inclusive, de um financiamento para que eles existam, né? Um exemplo na área, os cursos da área social provavelmente não tenham, né, pessoas endereçadas ou buscando empresas para fazer isso aí. Então, a gente vai para discutir esses cursos, nós vamos também fazer uma inovação social. Eu acho que é isso que a universidade também está precisando. Não apenas fazer uma conexão com a partir de um mercado, mas a gente fazer o trabalho com as pessoas, né? Qual é o seu papel social com relação à sociedade. Já que a gente está falando de finanças, de orçamento, eu perguntar a vocês, a UFPB, a reitoria, é transparente hoje nas suas contas públicas? Quem quer responder primeiro aí? Abre essa. Há uma transparência no uso desses recursos públicos? Professora aqui. Eu poderia dizer que não, tá? Qualquer site de uma universidade nós abrimos e na primeira página está lá, transparência pública, onde você pode colocar os dados de tudo que se passa na instituição. Então, até, né, no ano de 2022, o relatório de gestão ainda não foi sequer aprovado, né? O orçamento e o planejamento, o orçamento para 2022 não foi aprovado, como ainda o de 2023. Né? Então, como é que nós vamos trabalhar com essa transparência sequer a comunidade interna está sabendo, dirá os que não estão diariamente no cotidiano da universidade. Então, há uma necessidade de realmente a gente colocar um observatório, dados na página, com links práticos, onde qualquer cidadão pode exatamente saber onde é que estão os recursos da universidade e como eles estão sendo gastos. Professor Lucílio? O processo de transparência, como a professora Terezinha falou, ele é um processo que está implementado em quase todas as universidades. É claro que existe a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que precisa ser observada, mas em relação à execução orçamentária da universidade, ela precisa evoluir. É preciso que toda a nossa comunidade tenha acesso à completa execução orçamentária da instituição. Então, na nossa gestão, como eu já falei, inclusive hoje em diversas lives, a transparência será uma palavra-chave. Nós abriremos todos os dados da instituição para que toda a comunidade possa acompanhar e saber efetivamente onde cada recurso foi aplicado e de que maneira. Isso é importante porque é basilar num processo democrático. Professor Valdinei, você concorda aí com seus colegas? Pois não, veja, eu acho que são coisas interessantes que os professores colocam em relação à transparência. Como muito bem falou a professora Terezinha, não foi ainda aprovado. Está no órgão de controle, que se chama TCU. Então, é esse órgão de controle que tem que apreciar. E está lá desde março. Então, não está lá, não vai estar, já está. Então, é possível evoluir ainda mais em transparência? Claro que é possível evoluir. Em todos os cenários. Por exemplo, tudo que a Universidade Federal da Paraíba produz, ou tudo que a Universidade Federal da Paraíba oferece em termos de serviço, precisa ser registrado em termos de GRU. Não pode ser via associações que não têm qualquer vínculo com a universidade, ou não pode ser via PIX. Então, o professor Valdinei tem brigado para que haja transparência em todos os níveis da Universidade Federal da Paraíba. E estamos chegando lá contando com contribuições da professora Terezinha, do professor Lucídio e de toda a comunidade universitária. Então, a universidade, como eu falei, ela segue cada dia mais transparente e cada dia mais propositiva. Agora, por exemplo, tem algumas ações que o professor Valdinei, na condição de reitor, ele abre mão, por exemplo, de áreas. O professor Valdinei viaja para Pernambuco, Paraíba, qualquer cidade e Rio Grande do Norte, nunca em quase 4 anos de gestão recebeu uma diária. Especificamente o reitor Valdinei ou toda a direção? O reitor Valdinei, porque é um direito das pessoas, elas podem não abrir mão desse direito. Eu abro mão em favor da universidade. Mas não só. Nós deixamos de fazer coffee break na Universidade Federal da Paraíba. Nós, que eu digo, é da reitoria, nunca fizemos um coffee break. Por quê? É porque o professor Valdinei não gosta de coffee break. Se você
Luiz Torres, fizer um, por favor, me chama que eu estarei lá. Agora, não dá para fazer na universidade no momento de escassez orçamentária. É por isso que nós fazemos uma gestão que hoje o gabinete da reitoria, desde o começo do ano, contava somente com R$80 mil para execução em termos de custeio. Capital, zero. Todo o dinheiro destinado para os centros. Isso é administração com propositividade. Em anos anteriores, a verba do gabinete era de R$1.700.000. Essa é a realidade que nós tínhamos antes, de muita abundância, e a realidade hoje é de escassez. Então, você tem que aprender a gerenciar a escassez. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, segundo informações dadas por colegas do Rio de Janeiro, já vai com a dívida milionária, maior do que o orçamento da Universidade Federal da Paraíba. Quanto deve a Universidade Federal da Paraíba? Zero. Professora Terezinha, professor Lúcio, se concordarem ou discordarem aí com alguma fala do professor Valdinei, por favor, fique à vontade, porque senão, para não entrar naquela história do quem cala consente, viu? Só do ponto de vista dessa leitura. Eu quero fazer uma pergunta sobre professores e técnicos administrativos. É óbvio que tem algumas circunstâncias que não cabem ao reitor de uma universidade, e outras cabem, outras uma política mais de governo federal como um todo. Mas qual é o discurso que vocês têm para esse segmento dentro da comunidade? Professores, se fala muito que já foi uma carreira mais atrativa, mais atraente do ponto de vista remuneratório, da própria carreira também, talvez não seja mais. Por favor, falem sobre isso. Qual é o discurso de vocês, três, em relação aos professores? E porque também tem um reflexo no estudante. Olha, né, o professor não está gostando de ser professor, então vai ter greve, vai ter paralisação, vai ter essa coisa. E também para os técnicos administrativos, o que é que vocês trazem na carta para esses dois segmentos? Professor Lucílio. Bom, essa pergunta é muito importante porque quando a gente fala que a universidade precisa estar conectada com as mudanças de mundo, ela precisa estar conectada com a realidade do mercado de trabalho. O teletrabalho se tornou uma realidade. Nós estamos discutindo na universidade o que nós chamamos de Programa de Gestão por Desempenho. O Programa de Gestão de Desempenho, que já está implementado em mais de 160 instituições, nós temos o Ministério da Gestão da Inovação, que está preparando, já está na verdade pronto, um sistema chamado Petros, e esse sistema vai ser disponibilizado para as universidades para que possa gerir a implantação. Então você, técnico que está me ouvindo nesse momento, saiba que na nossa gestão a implantação desse programa será aperfeiçoada. É importante que a universidade flexibilize e torne a possibilidade de você ter o teletrabalho de forma integral onde for possível, de forma híbrida e também mesmo presencial. Como é que seria o presencial? Eu posso ir para a universidade com metas a cumprir, mas sem ter a obrigação de bater o ponto na entrada e na saída. É uma gestão orientada por resultados que modifica. Aí, digamos que você, técnico ou técnica, tem um auxílio de salubridade. Como fica a situação? Não há problema. Você tem que trabalhar 3 dias de forma presencial e 2 dias no teletrabalho. E você mantém o seu direito a auxílio de salubridade. Então, essa prática, ela na verdade tem sido comum no governo federal, inclusive gerando economia no gasto de energia e outras ações. Ela traz economia para os cofres da universidade sem que você busque novos recursos, você gera recurso que já do caixa existente e aumenta o bem-estar dos nossos técnicos e técnicas. Então são decisões de gestão, de governança, que podem melhorar muito a vida dos nossos técnicos e técnicas da Universidade Federal da Paraíba. Professor Valdinei. Pois concordamos plenamente com o professor Lucídio. O que o professor Lucídio está dizendo é algo que nós já começamos. Então, nós viajamos para Sergipe, em uma viagem nossa para Salvador, de volta. Estivemos conversando com o reitor Walter da Universidade Federal de Sergipe sobre a experiência dele do PGD. Estivemos na Universidade Federal de Campina Grande e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e chegamos ao entendimento da importância, relevância, necessidade e urgência. Tanto é assim que nós criamos uma comissão, essa comissão discutiu e estabeleceu um documento que está hoje na PJ, está na verdade não hoje, já faz mais de 10 dias, para que seja implementado. Então, professor, quando será implementado? Nesse primeiro semestre, independentemente de qualquer coisa. Quando será concluído o PGD? No segundo semestre, até o final do ano, toda a Universidade Federal da Paraíba terá, caso queira, caso o servidor queira, ninguém estará obrigado, poderá aderir ao PGD, onde você pode realizar, como muito bem sinalizou o professor Lucídio, trabalho 100% remoto, 40% presencial, 60% remoto,
ou inclusive 100% presencial, inclusive trabalhando com recursos da universidade, teletrabalho. Então não é algo que vai ser feito, é que está sendo feito agora e que até o final do ano estará plenamente implementado. Mas nós temos que caminhar para outras direções. Por exemplo, os nossos servidores técnicos administrativos, eles têm o que hoje se chamam CIAs de qualidade. Antes se chamava de terra prometida. A terra prometida, ela não é prometida, ela foi realizada, equipada e entregue aos servidores. Isso é para dar segurança no trabalho, para dar qualidade aos nossos técnicos administrativos. Professora Terezinha. Com relação a essa dinâmica, não é, com os servidores técnicos administrativos, é bem interessante dizer, né, professor Valdinei, me desculpe, mas ele dizer, né, que vai ser e vai agora colocar em prática no segundo semestre. Quer dizer, várias instituições e universidades brasileiras já estão há bastante tempo, desde quando saiu a normativa, já adotaram de forma muito transparente dentro das suas instituições o PGD. Inclusive, assim, eu tenho toda a liberdade para falar que na carta programa minha e de professora Mônica, há 4 anos atrás, nós já apontávamos... Na eleição anterior, nós já apontávamos essa necessidade, porque era uma prática, né, enquanto gestores lá em Bananeiras, nós conseguimos já fazer um trabalho com entrega de resultados, né, de atividades com resultados. Então, assim, mas vai muito além do que essa questão de estabelecer atividades dentro da sala de aula. O PGD, ele trabalha também com a questão do dimensionamento por setor, trabalha principalmente com a qualidade de vida das pessoas que trabalham na universidade, e o que nós estamos hoje olhando e verificando em cada setor é o adoecimento das pessoas, provocada em parte pela pandemia, mas provocada também pelo meio ambiente que se tornou hostil, né, pesado dentro da universidade em vários ambientes. Então, eu diria, e aí muito diretamente para os técnicos administrativos, que isso aí vai fazer parte da nossa gestão e será a primeira ação que nós vamos tomar a partir do momento em que entrarmos na gestão. Isso aí vai ser muito transparente, porque hoje, quando a gente procura alguma informação dentro da própria UFPB, a gente não sabe, porque precisa haver um pacto do gestor ou da gestora, né, para fazer a adesão desse programa, e que me parece que não foi feito, ou se foi feito, não está de forma transparente. Então, assim, termina, né, só para concluir, termina que muitos talentos da UFPB, eles saem para outras instituições que tornam o salário mais atrativos também. E uma outra possibilidade é que, de fato, o plano de carreira dos TAIs, eles hoje está muito desvalorizado, e dentro das carreiras públicas, o mais, a gente poderia dizer assim, o menos valorizado, inclusive, né, em forma de remuneração. Bom, vamos falar... Permita-me só um instante, quando a professora Terezinha diz, na carta proposta está, e que ela vai fazer, caso ela seja escolhida pela comunidade como reitora, eu já conforto dizendo que ela não precisará ir fazer, que nós já entregaremos feito. Então, até o final de novembro, estará plenamente executado o PGD na Universidade Federal da Paraíba. Certo. Pode falar. Não, mas assim, né, ao que parece é que vai ser realmente uma política que vai chegar ao pacote pronto. E assim, o próprio PGD, ele não tem essa finalidade. Ele precisa ser discutido com cada ambiente, com cada setor, com cada chefia, para que realmente, de fato, ele possa ter um efeito positivo. Ok. Vamos falar agora sobre as propostas de vocês para algumas realidades dos alunos, do universo maior dessa comunidade, dos estudantes. Aí eu queria falar sobre propostas sobre residência universitária, restaurante universitário, RU, enfim, a própria segurança, né, do campus aí do UFPB. O que é que vocês têm de forma muito clara aí para esses itens direcionado aí para os estudantes, professor Lucídio? Assistência estudantil. A universidade recebe um recurso carimbado para assistência estudantil. Todos somos sabedores das dificuldades, que o recurso é escasso, a universidade tem um número muito grande de alunos, mas é preciso que haja um debate amplo, um diálogo propositivo, juntando as representações dos nossos alunos e alunas. Para quê? Para que a gente possa discutir um novo modelo de restaurante universitário, onde se consiga, de fato, praticar valores de refeição que sejam condizentes com as possibilidades, né? A universidade
tem uma carência muito grande. Por exemplo, eu sou diretor de um campus fora da sede, que fica em Mangabeira. Lá nós não temos um restaurante universitário. Nós sabemos que a questão do litoral norte também carece de um restaurante universitário. Mas cada lugar tem especificidades. Então é preciso gerar soluções para cada situação. Um outro problema que é bastante grave, a permanência dos nossos alunos na instituição. É preciso que todos os alunos sejam tratados com equidade. O que significa equidade? É que nós possamos entender que as necessidades desses alunos que são menos favorecidos e possamos ter nos projetos, nas políticas de concessões de bolsas, que possamos apoiar esses alunos para que eles permaneçam na universidade e consigam de fato se formarem e evitarmos a evasão. Então, haverá essa ampla discussão política, um debate integrativo, participativo, para que a gente consiga encontrar, com recursos escassos, soluções que possam ser melhores do que a gente está vivenciando agora, porque é um problema muito complexo e de difícil solução. Professor Valdinei. Veja, concreto e objetivamente, quando nós assumimos, tinham refeições gratuitas 2.064 pessoas. Hoje passam de 4.200 pessoas, mais do que dobramos. Mas não fosse o suficiente, nós implementamos o que não existia na Universidade Federal da Paraíba, uma bonificação de 50%. Então, estudantes que não são assistidos, mas desenvolvem atividades contínuas na UFPB, monitores, extensionistas, iniciação científica, eles possam contar com 50% de desconto, pagando R$ 7,50 para se alimentar no restaurante universitário. Não havia previsão de ônibus circular. Nós colocamos ônibus circular, conectando Castelo Branco com Mangabeira, com Santa Rita, e também um ônibus conectando João Pessoa com Rio Tinto e Mamanguape. São só algumas das ações, mas nós fizemos outras ações para nossos estudantes. Como, por exemplo, nós fizemos reformas em residências, fizemos reforma em restaurante universitário, ampliamos o espaço do restaurante universitário, começará a funcionar o restaurante de Mamanguape. Então, estamos trabalhando para que os nossos estudantes tenham melhor. A bolsa de extensão era de 10 meses, hoje a bolsa de extensão de 12 meses. E nós temos um compromisso que a bolsa de monitoria passará de 8 meses para 12 meses. Uma das justificativas é que o semestre tem 4 meses, então os monitores não precisam receber os demais. Ora, os professores recebem 12 meses, porque os monitores também não podem receber 12 meses. Estamos pensando, e alguém vai dizer, professor, mas o senhor falava há pouco da escassez de recursos. De onde é que o senhor vai tirar dinheiro? É muito simples. É por isso que nós investimos, pensando no futuro, na subestação 69, cuja economia será por mês de aproximadamente R$400 mil, o que vai nos permitir aumentar a nossa frota de ônibus circular, o que vai permitir mais bolsas ou mais assistência estudantil, vai permitir também ampliar de 8 para 12 meses a bolsa de monitoria. Professor Terezinha. Então, há uma necessidade realmente, né, de, primeiro, buscar mais recursos, né, via penais, para que os alunos, eles tenham, entrando na universidade, eles possam fazer o trajeto, desde o acolhimento até a finalização, né, de uma forma digna dentro da universidade, dentro da UFPB. E aí está, né, não só ampliação das bolsas existentes, não seja no quantitativo, mas também no valor, mas colocando outras bolsas hoje, permitindo que o discente possa ir para congressos, que eles possam participar de atividades, inclusive de lazer, esportivos, que praticamente hoje exercem dentro da UFPB. E ele, nesse espaço de tempo que ele fica aqui, ele possa realmente desempenhar todas as suas atividades focado no melhor desenvolvimento de sua carreira. Mas, para além disso, né, nós estamos aqui falando de uma assistência estudantil para os alunos de graduação. A gente precisa ter um olhar diferenciado também para os alunos que estudam na carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, como também os alunos da pós-graduação, dando para eles também uma oportunidade, mesmo fora do penais, para que eles possam, por exemplo, dentro da universidade, eles entram através de cota, com a situação de vulnerabilidade, eles fazem o curso de graduação, quando chega na pós-graduação, eles continuam ainda vulneráveis e não há nenhum programa exatamente para dar um suporte para esses alunos. Então, nós vamos trabalhar fortemente em relação a tudo isso aí, vamos rediscutir, inclusive, o modelo do RU,
a questão do valor que se paga com acesso ao RU, que tem pessoas que não têm condição exatamente de ter acesso, e nós sabemos que, assim como eu costumo dizer, se não fosse restaurante universitário e não fosse residência universitária, eu não teria terminado o meu curso. Então, eu vou ter realmente um olhar todo diferenciado para uma política estudantil dentro da UFPB. Aí. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês três defendem que seja respeitado o resultado do mais votado nas eleições da comunidade para a indicação, ou se está na lei a possibilidade de indicação por presidente com base naquilo que ele indicar, que ele vai fazer? Essa é a pergunta para vocês responderem no próximo bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Frente a Frente.